Olá, que bom que estamos juntos de novo aqui no Bíblia em Minutos. Sabe, no nosso último encontro, a gente mergulhou na mensagem de Joel, um chamado bem forte à consagração, lembra? Pois bem, agora a gente avança para o capítulo 6 do nosso guia de estudo e, nossa, a mensagem do profeta Amós é direta, é poderosa. E o título deste nosso estudo já diz tudo, né? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Uau! É uma mensagem que soa com urgência. Sabe, um convite para a gente parar e pensar, mas pensar a sério, bem fundo, sobre como anda a nossa preparação espiritual. E olha que interessante, a mensagem de Amós chega num momento em que, por fora tudo parecia ir muito bem, sabe? Prosperidade material, as coisas acontecendo, mas por dentro, espiritualmente, a situação era de uma decadência profunda. E é justamente isso que torna esse chamado à preparação tão crítico. O perigo real não era a falta de recursos, mas a falta de conexão com Deus. Agora, o verso para a gente memorizar neste capítulo, ele é a chave de tudo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa frase é, na verdade, o coração, a tese central de todo o nosso estudo. É um chamado que atravessa os séculos, sabe? E chega até a gente hoje com a mesmíssima força. E o pensamento central que a gente tira dos textos de referência só reforça isso. Ele diz que essa advertência, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, não é só uma história antiga para uma nação lá do passado. Não, é uma advertência para nós, hoje, individualmente. É um chamado bem pessoal para cada um que está acompanhando este estudo. A preparação é intransferível. Então, vamos entrar agora no primeiro tópico do nosso estudo. E aqui a gente vai explorar um contraste bem forte na verdade, entre o que o povo de Deus dizia que era e o jeito que eles viviam no dia a dia. Uma vida dupla, sabe? Uma dualidade perigosa que Deus precisava trazer à luz. E a primeira pergunta do nosso guia já nos joga direto no centro do problema. Basicamente é, que protesto? Que acusações específicas Deus tinha contra o seu próprio povo? O que é que estava mas tão errado aos olhos dele? E a lista, gente, é de chocar. Deus acusa o povo de desprezar a sua lei, de se deixar levar por mentiras e de cometer injustiças sociais terríveis. Coisas como vender o justo por dinheiro, o pobre por um par de sapatos, pisar na cabeça dos necessitados, e não para por aí, tinha até imoralidade explícita. O ponto central aqui é que as ações deles eram o exato oposto da fé que eles diziam ter. Bom, seguindo em frente, a gente chega num ponto que explora uma tensão. De um lado, os atos de misericórdia de Deus no passado. Do outro, as consequências que eram inevitáveis por causa da rebelião contínua de Israel. E a pergunta aqui nos leva a pensar, né? Pensar sobre a paciência de Deus. Ele faz questão de lembrar o povo de tudo que já tinha feito por eles, da sua fidelidade, mas, ao mesmo tempo, ele adverte de forma bem clara sobre o que aconteceria se eles insistissem em seguir por aquele caminho. E o que a gente vê aqui é esse contraste de uma forma muito clara. Pensa bem, de um lado a gente tem os atos poderosos de Deus. Eu destruí o amorreu, eu tirei vocês do Egito, eu guiei vocês no deserto. Poder total. Do outro lado, o resultado da rebelião, impotência total. A fuga perecerá do veloz, o forte não vai ter força, o corajoso vai fugir. Ou seja, eles se tornariam completamente fracos, justamente porque deram as costas para a única fonte de verdadeira força. Todo esse conflito, essa desconexão entre a vontade de Deus e as atitudes do povo nos leva a um princípio fundamental que vale para qualquer época, sobre o que é essencial para ter um relacionamento de verdade com Ele. E a pergunta final deste tópico vai direto ao ponto, no coração da questão do alinhamento espiritual. Quando a confiança é quebrada, existe uma pergunta fundamental que precisa ser feita. E é uma pergunta que ecoa até os nossos dias. E a pergunta é essa. Simples, mas com uma profundidade enorme. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Pensa nisso. É uma verdade universal para qualquer tipo de relacionamento, seja com pessoas ou com Deus. Para caminhar junto, precisa ter acordo, precisa ter sintonia, olhar na mesma direção. E o comentário dos textos de referência deixa isso ainda mais claro, né? Ele explica que é espiritualmente impossível caminhar com Deus se a gente está indo na direção contrária da vontade dele. É como se a mente carnal e a mente de Cristo estivessem em estradas opostas. Uma está semeando para a destruição, a outra semeando para a vida. Simplesmente não tem como haver harmonia entre as duas. Bom, então a gente chega na conclusão desta primeira parte da nossa análise. Vamos tentar resumir a lição crucial que a gente tira desse tópico do capítulo 6.
Qual é a grande mensagem que fica para a gente? O ponto central é exatamente este. Uma fé que é só da boca para fora, só de aparência, não é uma fé de verdade. E pior, ela cria uma desconexão total com Deus. Então, a pergunta que Amós deixa para a gente hoje é: será que as nossas ações do dia a dia estão em harmonia com a fé que a gente diz ter? Ou será que estamos tentando, de alguma forma, andar em duas direções ao mesmo tempo? E essa reflexão já é o gancho perfeito para o nosso próximo encontro. A gente vai continuar aqui no livro de Amós e vamos investigar por que a profecia não é só para a gente ouvir e achar interessante. Ela precisa gerar frutos, resultados práticos na nossa vida. Olha, se esta análise foi útil de alguma forma, ajudou a refletir, ajude a gente a espalhar essas mensagens tão importantes. É só se inscrever no canal, deixar um like neste estudo e, quem sabe, compartilhar com alguém que também precise ouvir esse chamado à preparação. Fica aqui o meu muito obrigado pela companhia e a gente se vê no nosso próximo encontro.